Você sabia que a África e a Ásia estão cheias de coisas incríveis e impressionantes? Sim, e algumas das coisas mais impressionantes são seus antigos edifícios e templos. É aqui também que você pode ver a suposta Torre de Babel. Além disso, você também pode ver aqui o Zigurate de Ur, que está de pé há mais de 4.000 anos. E você também pode ver aqui o Mosteiro do Ninho do Tigre, no Butão, que fica grudado na lateral da montanha, parecendo suspenso nas nuvens. E esses são apenas alguns dos assuntos que vamos abordar neste vídeo. Aqui, vamos falar sobre estruturas realmente extraordinárias. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. O Zigurate de Ur. Muitos acreditam que a Torre de Babel é apenas uma lenda da Bíblia. Dizem que é apenas uma história para explicar por que as pessoas falam línguas diferentes. Mas o que muitos não sabem é que isso realmente existiu e, segundo a maioria, pode ser encontrado no Iraque. E sua aparência é o Zigurate de Ur. Portanto, dizem que a Torre de Babel é o Zigurate de Ur. Ela foi construída há mais de 4.000 anos, por volta do século 21 a.C. É um enorme templo feito de níveis sobrepostos. Algumas pessoas que acreditam na lenda dizem que ele foi dedicado a Nana, a deusa da lua na antiga Mesopotâmia. Tudo começou como um projeto do rei Ur-Nammu, fundador da terceira dinastia de Ur, mas foi seu filho, o rei Shulgi, quem o completou e expandiu. O Zigurate não era apenas um lugar de adoração. Também era um símbolo da religião, da política e da excelência arquitetônica da antiga cidade de Ur, que na época era uma das cidades mais poderosas de toda a Mesopotâmia. O núcleo dele era feito de tijolos de barro, enquanto a parte externa era reforçada com tijolos cozidos unidos por betume, uma substância parecida com piche que servia como impermeabilizante contra o clima variável da Mesopotâmia. Imagine só, a estrutura tinha 64 metros de comprimento, 45 metros de largura e mais de 30 metros de altura. Para a época deles, isso era uma maravilha da engenharia. E para chegar ao topo, era preciso passar por uma grande escadaria. E no topo havia um templo reservado apenas para os sacerdotes e a elite. Com o passar do tempo, ela foi destruída e reconstruída várias vezes. No século VI a.C., o rei Nabônido da Babilônia mandou restaurá-la e transformou-a em uma torre de 7 níveis. Já na década de 1920, o arqueólogo britânico Sir Leonard Woolley escavou o local e registrou evidências de que era um grande centro religioso na época. Até mesmo Saddam Hussein, na década de 1980, ordenou uma reconstrução parcial do local para mostrar novamente a antiga glória do Iraque. Mas, durante a Guerra do Golfo, em 1991, o local foi atingido e sofreu danos causados por balas e bombas. Até hoje, o Zigurate de Ur ainda está de pé. Um lembrete de que o que chamamos de Torre de Babel pode não ser apenas uma lenda, mas ter raízes na história real. Mosteiro Ninho do Tigre. Nas montanhas do Butão existe um lugar que parece ter saído diretamente de uma lenda, o Mosteiro Ninho do Tigre, também conhecido como Paro Takshang. É um dos locais budistas mais icônicos e importantes de todo o país. Ele está localizado na beira de um penhasco íngreme acima do Vale de Paro, a uma altitude de aproximadamente 3.100 metros acima do nível do mar. Daqui é possível ver uma vista maravilhosa das montanhas e das florestas verdes. De acordo com a lenda, tudo começou no século VIII. O Guru Padmasambhava, mais conhecido como Guru Rinpoche, chegou aqui e trouxe o budismo para o Butão. Dizem que ele voou até este lugar montado em um tigre, que segundo a crença era um de seus discípulos que tomou a forma de tigre. Quando chegou, ele morou em uma caverna e meditou por um período muito específico. 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias e 3 horas. Durante esse tempo, ele disse que subjugou os deuses e espíritos locais e os guiou para o budismo. Por muito tempo, o local permaneceu como uma caverna sagrada para os peregrinos. Mas em 1692, Gyaltsen Tenzin Rabji, o quarto Desi do Butão, construiu o primeiro mosteiro ao redor da caverna. O design dele é impressionante. Parece que todo o mosteiro está grudado apenas na lateral da montanha. Existem 4 templos principais aqui e também várias residências diferentes. E se você olhar, vai ver que tudo está conectado apenas por escadas esculpidas diretamente na pedra.
As varandas daqui ficam penduradas sobre o penhasco, proporcionando uma bela vista de todo o Vale de Paro. A arquitetura foi feita de propósito para parecer uma parte natural da montanha. Devido à sua beleza e localização única, muitos dizem que cada passo aqui está cheio de mistério, fé e emoção. Até hoje, o Mosteiro do Ninho do Tigre continua sendo um importante local de oração e peregrinação. Além de ser um local espiritual, também é uma prova da forte fé e da impressionante arquitetura do Butão. Templo Meenakshi Amman. No coração da cidade de Madurai, Tamil Nadu, Índia, encontra-se um dos maiores e mais impressionantes templos do mundo, o Templo Meenakshi Amman. Não é apenas um local de adoração, mas também um símbolo de arte, cultura e fé hindu. O templo é dedicado à deusa Meenakshi, uma poderosa forma de Parvati, e ao senhor Sundareshwarar, que é uma forma de Shiva. Disse que a origem deste templo remonta a tempos muito antigos na história e foi mencionada na literatura Tamil Sangam no século VI d.C. Isso significa que há mais de 1000 anos este lugar é considerado um centro de espiritualidade. Mas o período mais conhecido e a maior expansão deste templo aconteceram durante a dinastia Nayak. Nos séculos XVI e XVI I, foi nessa época que foram construídos os grandiosos corredores, portas coloridas e entalhes detalhados que ainda podem ser vistos até hoje. O templo ocupa uma área de aproximadamente 15 acres de terra. O mais impressionante aqui são os 14 gopurams, ou torres de entrada altas, cheias de esculturas coloridas. Elas mostram deuses, deusas, demônios, seres celestiais e outros personagens do hinduísmo. A mais alta dessas torres chega a quase 170 pés, um marco imponente que pode ser visto de qualquer lugar em Madurai. Dentro do templo há um tanque sagrado de água chamado Lagoa do Lótus Dourado. Segundo a lenda, aqui floresceu um lótus com energia divina e era também onde se media a excelência da literatura tâmil. Até hoje, este local serve como espaço de meditação antes de entrar na parte mais interna. Todo o complexo não é apenas uma obra arquitetônica, mas um monumento vivo de cultura e tradição. Em cada canto é possível ver milhares de detalhes esculpidos e pintados, uma prova da habilidade e dedicação dos artesãos da antiguidade. No geral, o Templo Meenakshi Amman é mais do que um edifício. É uma lenda viva, um santuário de fé e uma obra-prima da arquitetura que continua a impressionar e atrair multidões. Em Reykjavik, capital da Islândia, encontra-se um dos marcos mais famosos, a Hallgrímskirkja, a maior igreja do país e também um dos edifícios mais altos de lá. Com cerca de 74,5 metros de altura, ela pode ser vista de quase todas as partes da cidade, tornando-se facilmente reconhecível para quem chega do aeroporto ou mesmo para quem está apenas caminhando pelas ruas. A igreja recebeu o nome de Hallgrímur Pétursson, um poeta islandês do século XVII que escreveu os famosos Hinos da Paixão, mas seu design só foi criado muitos séculos depois. Em 1937, o arquiteto estatal Gudjon Samuelsson apresentou um design único, diferente das igrejas europeias tradicionais. Sua inspiração foram as formas naturais da própria Islândia, especialmente as colunas de basalto formadas pela lava resfriada. Se você olhar para a cachoeira Spartifoss, vai notar uma semelhança quase exata. A construção começou em 1945, mas devido ao clima rigoroso e ao tamanho do projeto, levou mais de 4 décadas para ser concluída. A igreja só foi totalmente concluída em 1986 e o design da Hallgrímskirkja é único, parecendo um edifício moldado diretamente da lava endurecida. Grandes e curvas estruturas foram projetadas para se elevarem em direção ao céu. Por isso parece um monumento criado pela natureza e pelo homem juntos. Por dentro, você vai notar que ela é mais simples em comparação com outras catedrais da Europa. Não há vitrais coloridos ou decorações luxuosas. As linhas da arquitetura são limpas, o espaço é aberto e a atmosfera é tranquila. Mas há uma característica que se destaca: o enorme órgão de tubos criado pelo fabricante alemão de órgãos, Johannes Kleis. Este órgão tem 15 metros de altura
Pesa 25 toneladas e possui mais de 5.000 tubos. Ele é capaz de produzir sons que vão dos mais suaves até aqueles que parecem um terremoto. Por isso, a igreja é usada não só para missas, mas também para grandes concertos. Por causa disso, a Hallgrímskirkja não é apenas um lugar de fé. Ela também é uma obra-prima de design e música e uma prova de como o ser humano pode unir inspiração da natureza e fé para criar uma beleza única. Borobudur. No centro de Java Central, Indonésia, ergue-se uma enorme obra-prima do budismo, o Borobudur. Isso não é apenas um monte de pedras, é um templo extremamente detalhado construído no século IX durante a dinastia Sailendra. Seu design não é apenas para a arquitetura, mas também para uma jornada espiritual. À medida que você sobe os 9 níveis do templo, isso simboliza as diferentes etapas de escapar dos desejos mundanos em direção à iluminação. Na parte inferior você verá o Kamadato, o reino do desejo, onde as pessoas estão presas às coisas materiais. No meio está o Rupadato, o reino da forma, que simboliza o crescimento espiritual. E no topo está o Arupadatu, ou reino sem forma, que simboliza a iluminação, onde não há mais apego às coisas mundanas. O Borobudur é cercado por montanhas e por forças poderosas da natureza. À sua esquerda estão os vulcões Monte Merapi e Monte Merbabu. Enquanto isso, ao lado, fluem os rios Progo e Elo. A própria localização parece refletir o conceito do budismo de que tudo está em constante mudança e renascimento. A estrutura tem 9 níveis, 6 terraços quadrados, seguidos por 3 plataformas circulares, e no topo está a estupa principal. Ao redor dela, podem ser vistas centenas de estátuas de Buda e entalhes extremamente detalhados, que contam os ensinamentos e histórias do budismo. Mas nem sempre Borobudur teve esse brilho. No século XIV, quando o hinduísmo e posteriormente o islamismo chegaram à região, ele foi gradualmente abandonado e coberto por cinzas das erupções vulcânicas e pela densa floresta. É como se tivesse desaparecido da história por muitos séculos. Em 1814, Sir Thomas Stamford Raffles, o governador britânico em Java, redescobriu o templo escondido. Desde então, ele passou por vários projetos de restauração e hoje é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. Borobudur não é apenas um símbolo de arquitetura, é um lembrete de fé, história e da eterna busca humana pela iluminação. Em Yangon, Myanmar, ergue-se um templo quase impossível de não notar, a Shwedagon Pagoda. Também conhecida como a joia da coroa do país, ela brilha em ouro e fica no Singotara Hill, visível de várias partes da cidade. Segundo a lenda, ela está de pé há mais de 2.600 anos, por isso costuma ser considerada uma das estupas budistas mais antigas do mundo. Disse que 2 irmãos comerciantes encontraram Gautama Buda e, como bênção, receberam dele 8 fios de cabelo. Eles levaram esses fios para Myanmar e lá os deixaram, iniciando assim a Shwedagon Pagoda. Embora a maioria dos historiadores acredite que ela foi construída entre os séculos VI e X pelos Montipol, não se pode negar a importância dela para a cultura e a fé dos birmaneses. A própria estupa tem cerca de 325 pés de altura e é coberta de ouro puro. Sim, ouro de verdade. Ao longo dos séculos, desde reis até pessoas comuns, ofereceram placas de ouro para manter o seu brilho. O que está no topo é ainda mais impressionante. O HTEO é a parte da estupa decorada com mais de 4.500 diamantes, incluindo um diamante de 72 quilates. Não é só a estupa principal que impressiona. Todo o complexo está cheio de templos menores, estátuas, santuários e entalhes detalhados. Cada canto conta mais de 2.500 anos de história e fé de Myanmar. Até hoje, milhões de devotos e turistas vêm aqui todos os anos. Seja de manhã ou ao pôr do sol, a Pagoda Dourada brilha como uma grande luz que simboliza a fé, a história e a identidade de Myanmar. Catedral de Notre-Dame. No coração de Paris, França, está uma das mais famosas construções religiosas e obra-prima da Igreja Católica Gótica.
não é apenas uma igreja simples, ela é um símbolo da história de Paris e testemunha de eventos importantes do país por quase um milênio. A construção começou em 1163, sob a liderança do bispo Maurício de Souly, e foi concluída quase um século depois, em 1260. A estrutura logo se tornou impressionante por causa das esculturas detalhadas, das altas agulhas e dos enormes vitrais coloridos. Mas a Notre-Dame não passou só por momentos de beleza. Durante a Revolução Francesa, na década de 1790, a catedral foi bastante danificada. Os revolucionários estavam revoltados com o poder da igreja e da monarquia, então destruíram as estátuas e até decapitaram as figuras dos reis na fachada. Durante alguns anos, ela ainda foi usada como depósito. No século XIX, o edifício estava quase em ruínas, mas o interesse ressurgiu graças ao romance escrito por Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, em 1831. Por causa disso, começou um grande projeto de restauração liderado pelo arquiteto Eugène Viollet-le-Duc. Naquela época, foi adicionada a famosa torre, a mesma torre que desabou no incêndio em 15 de abril de 2019. O design da Notre-Dame é um exemplo de verdadeira inovação gótica. Os arcobotantes não eram apenas decoração, mas serviam de suporte para erguer paredes muito altas e grandes janelas. No interior é possível ver as abóbadas de nervuras que dão uma sensação de leveza ao teto, mesmo sendo feito de pedra. E claro, não poderiam faltar as 3 impressionantes rosáceas compostas por vitrais coloridos, mas além da arquitetura, ela guarda histórias de vida, relíquias importantes do cristianismo, incluindo a coroa de espinhos que se acredita ter sido usada por Jesus e uma parte da verdadeira cruz. Por causa disso, tornou-se um dos principais destinos de peregrinação por muitos séculos. Também foi testemunha de eventos históricos, desde a própria coroação de Napoleão Bonaparte em 1804 até a celebração da libertação de Paris dos nazistas em 1944. Mas o momento mais doloroso da era moderna foi o grande incêndio, em 2019, que quase destruiu todo o telhado e derrubou a icônica torre. Apesar dos danos, conseguiram salvar a estrutura principal e a maioria das relíquias. Até hoje, as reformas continuam e espera-se que ela seja reaberta ao público nos próximos anos. A Notre-Dame é mais do que apenas um edifício. Ela é um símbolo de resistência, fé e da beleza de Paris, que sempre se reergue não importa quantas vezes seja testada. Kalon Minari. Em Bucara, Uzbequistão, encontra-se o Kalon Minari, uma torre com mais de 900 anos que continua de pé como testemunha da rica história da região. Ela foi construída em 1127 durante a dinastia Karakhanid, sob o comando de Arslan Khan, e desde então se tornou uma parte central da vida religiosa e social da cidade. Ela tem aproximadamente 45,6 metros de altura e, na época em que foi construída, era a estrutura mais alta. A base tem uma largura de 9 metros e, à medida que sobe, vai diminuindo gradualmente até 6 metros no topo, o que garante seu equilíbrio e resistência. Ela é feita de tijolos cozidos, e cada parte é decorada com delicados padrões geométricos e inscrições usando a escrita cúfica. A parte mais proeminente do design são as 16 janelas arqueadas no topo, situadas sob uma cornija detalhada chamada Siarafa. Isso não é apenas decorativo, também foi projetado para ser mais eficaz na propagação do chamado à oração vindo da mesquita próxima. No interior, há uma escada em espiral estreita que sobe até o topo, onde às vezes o muezzin ficava para chamar as pessoas para a oração. Mas além do uso religioso, o minarete Kalon ganhou um apelido assustador no passado, sendo chamado de Torre da Morte. Em certos períodos da história, o topo da torre teria sido usado como local de punição, onde criminosos eram jogados para baixo. Essa reputação só aumentou o mistério e o temor que envolvem essa estrutura. Apesar de muitas guerras e invasões, incluindo a queda dos mongóis, ela permaneceu de pé, sendo uma prova da habilidade dos antigos engenheiros e arquitetos de Bucara. Até hoje, o minarete Kalon domina o horizonte da cidade e ainda faz parte do centro religioso do complexo, que inclui a Mesquita Kalon e a Madrasa Mir Arabi. Atualmente é um patrimônio mundial da Unesco
e um dos símbolos mais conhecidos do Uzbequistão. Não é apenas um marco do passado, mas também um lembrete vivo da conexão da região com a religião, cultura e arte da arquitetura por quase um milênio. Skellig Michael. Na costa do condado de Kerry, na Irlanda, encontra-se uma pequena, mas muito misteriosa ilha chamada Skellig Michael. De longe, parece apenas uma rocha íngreme flutuando no meio do Oceano Atlântico. Mas no topo de seus penhascos íngremes está escondido um dos mosteiros mais únicos de todo o mundo. Ele foi fundado por monges cristãos gaélicos entre os séculos VI e VI II, e eles transformaram esse lugar remoto em sua morada. O mosteiro foi construído em rochas altas e íngremes, e é composto por pequenas cabanas de pedra em forma de colmeia. O design é simples, mas resistente, suficiente para protegê-los contra os fortes ventos e chuvas do Atlântico. De acordo com os registros, os monges aqui viveram completamente isolados do mundo, rezando, jejuando e buscando uma conexão mais próxima com Deus. A escolha deles por Skellig Michael mostra um sacrifício extremo e fé, pois é um lugar praticamente impossível de se viver. Sobreviver aqui sem extrema perseverança e coragem, mas eles não estavam livres dos perigos. Nos séculos VIII e IX, os vikings atacaram a ilha, destruíram suas moradias e até sequestraram alguns monges. No entanto, a comunidade resistiu por vários séculos antes de finalmente abandonar o local nos séculos XII ou XII I. Apesar do abandono, os edifícios permaneceram intactos e hoje são reconhecidos como um patrimônio mundial da Unesco. A ilha não é apenas parte da história do cristianismo, mas também ficou famosa na cultura pop depois de ter sido usada como local de filmagem de Star Wars, O Despertar da Força e Os Últimos Jedi. Skellig Michael não é apenas uma paisagem de beleza, mas um símbolo de fé disposta a se sacrificar diante de extrema dificuldade e perigo. Santuário de Las Lajas, ao sul da Colômbia, bem na encosta do cânion do rio Guaitara, está localizada uma belíssima basílica neogótica que parece saída de um conto de fadas, o Santuário de Las Lajas. O que é diferente aqui é que a igreja está posicionada entre as íngremes paredes do cânion e ainda está conectada a uma ponte que parece suspensa no ar. Ela foi construída entre os anos de 1916 e 1949, levando quase 3 décadas para ser concluída. Esta obra-prima, com suas altas torres, entalhes de pedra detalhados e a ponte que atravessa o penhasco, foi o que lhe deu a reputação de ser uma das igrejas mais bonitas do mundo. Mas além da arquitetura, a origem do santuário também é ainda mais assustadora. No ano de 1754, uma mulher chamada Maria Menezes de Quinhones e sua filha Rosa, que nasceu surda e muda, se abrigaram no cânion por causa de uma tempestade. De acordo com a história, Rosa de repente falou e disse que viu a Virgem Maria. Eles se surpreenderam ao encontrar a imagem da Virgem e do Menino Jesus esculpida naturalmente na pedra do penhasco. Até agora, ninguém conseguiu explicar como isso apareceu e nem mesmo os especialistas conseguiram encontrar vestígios de tinta ou técnicas de escultura na imagem. Por causa do milagre, peregrinos de várias partes da Colômbia e da América Latina começaram a chegar. No início, era apenas um pequeno santuário, o que foi construído aqui, mas à medida que o número de devotos aumentava, a estrutura foi ficando cada vez mais grandiosa, até se tornar a magnífica basílica que vemos hoje. Hoje, o Santuário de Las Lajas não é apenas um local de peregrinação, mas também um símbolo de fé e mistério. Muitos devotos acreditam que o local tem o poder de curar e realizar milagres. Não.